Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta que é mais importante que metas, que motivação, que o seu próprio esforço. Todas as empresárias que eu conheço que crescem de forma sustentável constroem sistemas para sustentar esse crescimento. Esses sistemas são a ferramenta que tem o potencial de fazer com que você acabe com aquela sensação onde você passa o dia inteiro fazendo 1000 coisas, respondendo mensagem, ajudando a equipe e no final do dia você pensa, nossa, eu fiz muito, mas não fiz o que eu deveria fazer. Se você frequentemente tem essa sensação, então os sistemas podem ajudar muito você a aumentar a sua produtividade e fazer com que você pare de ser o gargalo da sua empresa. Eu sou Lorena Milanese, consultora de empresas, especialista em gestão empresarial. E uma coisa que eu já reparei acompanhando centenas de empresas é que as empresárias mais sobrecarregadas não são as menos competentes. Muito pelo contrário, porque você dá conta de fazer muita coisa, você conhece muito o seu negócio, às vezes sabe como administrar, você acaba centralizando muito. Esse vídeo é sobre uma solução para isso tudo e para que você pare de ficar estafada e pare de travar o crescimento potencial da sua empresa para que você possa aumentar a produtividade por aí. Existe uma frase que mudou minha forma de enxergar os resultados. Você não alcança o nível das suas metas, você cai para o nível dos seus sistemas. E o que isso significa? Eu vou explicar para você usando alguns exemplos que vai ficar bem fácil. Muitas empresárias definem como meta: esse ano nós vamos faturar 10 milhões. E é claro, monta-se um plano de ação, criam-se as metas, os indicadores, os responsáveis, mas talvez a pergunta mais importante não é feita no meio desse caminho. Qual é o sistema que devemos criar dentro da empresa para que ela seja uma empresa que fature 10 milhões? Porque quando não criamos um sistema, a meta muitas vezes vira só intenção, execução, movimentação e é muito comum você se frustrar e essa meta não dar em nada. Então, mude as suas perguntas na hora de estruturar o plano de ação dessas metas. Por exemplo, qual é o processo comercial de uma empresa de 10 milhões? Como é o funil de venda, como é o atendimento, como é o acompanhamento dessas conversões, como são os indicadores, com que frequência uma empresa de 10 milhões faz o acompanhamento dos indicadores. Um outro exemplo também muito comum, vem até de muitas clientes minhas, que quando chegam até mim a gente cria um sistema de metas, um sistema realmente onde a empresa vai começar a performar e a fazer as coisas acontecerem dentro de uma lógica um pouco diferente, ela começa a achar que ela não é tão organizada, não é tão produtiva, porque naquele começo a cabeça dela ainda está muito voltada para tarefas e muitas tarefas às vezes que envolvem ela. Então você imagina uma empresa que tem 30 colaboradores, 60, 200 colaboradores, quantas decisões uma empresária, uma CEO precisa tomar por dia? Repare que o problema não é competência, na maioria das vezes é um problema estrutural, que, como eu disse, a gente resolve através desses sistemas. Talvez o sistema que você tem hoje na sua empresa, muito provavelmente, faz com que você atue em todas as reuniões, em todas as tomadas de decisão. Se você hoje parar para colocar no papel quantas decisões você tomou ao longo do dia, ao longo da semana, você vai entender que talvez é uma coisa totalmente inviável. Você não teve muitas vezes tempo para pensar, tempo às vezes para almoçar, para fazer muitas coisas que você deveria fazer, onde por outro lado você deveria estar fazendo a gestão desse sistema. Eu vou explicar um pouco melhor como você vai conseguir implementar esses sistemas, fazer essa virada aí dentro da sua empresa. Mas se você já gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal para que você não perca os próximos conteúdos. Por incrível que pareça, hoje, se você parar para pensar, o que mais consome a sua energia não é o trabalho, é a quantidade de decisões que você provavelmente está
tomando todos os dias, é uma fadiga decisória. Eu vejo acontecer isso todo dia com clientes que chegam até a mim. Todas as contratações passam por ela, todos os conflitos da equipe, aprovação de orçamento, compras, problemas de cliente. Então você imagina, na hora que você chega para parar, para olhar para as coisas que realmente importam, talvez ter uma decisão importante de metas, às vezes você não consegue nem pensar. Então você não consegue atuar no estratégico e montar esses sistemas que eu estou falando para você por conta de tanta coisa, tantas decisões que você já tomou antes. Em contrapartida, se você já tivesse esses sistemas funcionando para você, você saberia onde você quer chegar e, como eu disse, o funcionamento para fazer esse caminho acontecer ao longo do tempo. E como esses sistemas mostram a direção para todo mundo, e aí eles eliminam várias decisões repetitivas e sem importância nenhuma que estão consumindo hoje vários minutos e horas da sua agenda e da agenda também dos seus colaboradores. Agora anota aí, todo sistema eficiente tem 3 partes muito importantes. A primeira parte é o gatilho, algo que já está na mente de todo mundo. Por exemplo, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, é a reunião sobre os indicadores da empresa. Então você não precisa ficar marcando, procurando horários na agenda, procurando onde encaixar isso, pedindo para as pessoas se organizarem. Todo mundo já vai se preparar, todo mundo já vai chegar na segunda-feira e conversar sobre os indicadores e começar a semana. O segundo gatilho é o processo. Então todo mundo já sabe o que vai acontecer nessa reunião, o que ele tem que preparar, o que ele vai apresentar, o que ele pode esperar e provavelmente ele já vai entender como ele vai montar a agenda dele da semana em cima das execuções que vão ser decididas ali naquela reunião. E o terceiro ponto é o controle. Então, nessa reunião, você já vai saber o que funcionou, o que não funcionou, o que você tem que acertar, quais os resultados você pode esperar a partir daqueles indicadores, por exemplo, que foram trazidos na reunião. E aí essas 3 partes do sistema, elas podem funcionar para qualquer objetivo que você tenha dentro da empresa ou, além disso, para qualquer coisa que hoje não está funcionando dentro da sua empresa. Eles são práticos, objetivos, não tem como errar, não tem como as pessoas saírem de dentro desse escopo. As empresas não crescem com super-heróis, elas crescem com repetição. Por isso que os sistemas funcionam tão bem. É importante você começar a perceber que o seu esforço pessoal, ele não escala o crescimento da empresa, mas os sistemas sim, eles têm potencial de trazer essa escala e, consequentemente, a produtividade. A empresa começa a parar de depender de um colaborador brilhante ou do trabalho do dono de 14 horas por dia. Ela não depende de sorte, ela depende de um processo que funciona. E aí muito se fala de eficiência, mas eu tenho certeza que se você parar para pensar mesmo, seu objetivo final não é ser eficiente, super produtivo, mas é ter liberdade e autonomia. Porque a produtividade ela vai ser uma consequência de você conseguir executar bem esse sistema dentro da sua empresa. Agora, o mais importante, o maior ganho que você vai ter é a autonomia. É colocar a cabeça no travesseiro e ter a certeza que a empresa não depende de você. E aí, se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que realmente esse é um problema que está tirando o seu sono. Então, pare e pense, se hoje você ficasse 30 dias sem poder pisar na sua empresa, o que aconteceria? Ela funcionaria ou não? Então, se você entende que a empresa não consegue passar muito tempo sem você, é importante que você dedique um tempo para instaurar essa ferramenta, esses sistemas de gestão, esses processos dentro da sua empresa, aqueles 3 passo a passo que eu falei, para que realmente as coisas mudem e você comece a ter uma empresa com mais autonomia e liberdade. Aqui no canal tem muitos conteúdos sobre produtividade e organização. Vou deixar aqui algumas indicações minhas para que você continue a entender mais detalhes como fazer isso acontecer aí na sua empresa e principalmente que você tenha mais tempo, mais qualidade de vida além do seu negócio.